A capital senegalesa recebeu esta semana a 7ª edição do Fórum Internacional de Dakar sobre Paz e Segurança. A jornalista Nazaré Barros esteve no evento que reuniu durante 2 dias mais de 400 líderes, personalidades africanas e não só, para debaterem e encontrarem as melhores soluções para os problemas que afetam o continente, sobretudo no pós-pandemia. A 7ª edição do Fórum sobre a Paz e a Segurança em África reuniu no Centro Internacional de Conferência Abdou Diouf, em Dakar, centenas de personalidades, entre altos dirigentes políticos, responsáveis e especialistas civis e militares, para debaterem os males que afetam o continente e encontrar as melhores soluções. Depois de quase 2 anos de pandemia, a edição deste ano decorreu sob o lema Os desafios da estabilidade e emergência em África, num mundo pós-Covid-19. Na cerimónia de abertura, o presidente senegalês Macky Sall reiterou que a retoma deste fórum, após a sua interrupção em 2020 devido à Covid-19, demonstra a resiliência, a determinação e o espírito combativo do continente, duplamente afetado pela crise pandémica e económica, mas também com um futuro incerto devido às inúmeras ameaças que pairam sobre a África. Macky Sall lembrou que em muitos países as restrições orçamentais têm afetado negativamente o setor da defesa e segurança e pediu aos parceiros internacionais mais flexibilidade e meios para fazer face aos ataques armados que assolam muitos países africanos, pondo em causa a sua soberania. Neste quesito, Macky Sall questionou as operações das 7 missões de paz atualmente no continente, com mais de 75 mil soldados, que não conseguem, entretanto, combater a instabilidade na região. A nível económico, o governante senegalês lembrou que a Covid-19 representou um corte severo nos esforços de crescimento económico dos países que tiveram grandes quedas nas receitas e muitos investimentos nas respostas sanitárias. Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, as necessidades atuais do continente a nível das infraestruturas situam-se entre 130 e 170 bilhões de dólares por ano, pelo que, a par da mobilização dos recursos internos, é preciso um esforço económico mundial para financiar a emergência em África. Macky Sall propõe algumas reformas. Il faut corriger les règles d'évaluation du risque d'investissement en Afrique. É preciso corrigir as regras de avaliação de riscos de investimentos em África, já que a percepção dos riscos são sempre mais elevados que os riscos reais. Promover financiamentos mistos, combinando fundos concessionais e comerciais, assegurar uma transição energética justa e equitativa e melhorar as regras do sistema fiscal internacional para que os impostos sejam pagos nos países onde as pessoas tiram proveito das suas atividades. C'est-à-dire dans le pays où une société mène ses activités et tire ses profits. A África precisa de pelo menos 252 bilhões de dólares para até 2025 conter os choques da pandemia e relançar a sua economia. Desafios que os líderes africanos presentes no fórum acreditam estar ao alcance do continente. Os desafios são enormes e difíceis, mas estou convencido e certo da nossa capacidade de resiliência, assente numa cooperação eficiente entre as forças vivas dos nossos países, sejam eles governos e coletividades territoriais, empresariais, investidores, organizações internacionais, regionais e subregionais. Todos esses desafios serão vencidos somente se formos capazes de assegurar a estabilidade e a segurança subregional. Também os presidentes do Níger, Mohamed Bazoum, e da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, puseram tônica nos seus discursos de abertura na necessidade de um esforço conjunto para se combater o terrorismo e a instabilidade que ameaçam o continente numa proporção nunca antes visto. Mahamat critica a indiferença dos países do próprio continente quando a solidariedade, a seu ver, faz toda a diferença. Une première réponse doit être recherchée en nous-mêmes.
A primeira resposta, devemos procurá-la em nós mesmos, no déficit da solidariedade africana. Na maior parte dos casos, os Estados africanos limitam-se a observar a cena. Está provado que, quando há solidariedade, as coisas melhoram. Depois da intervenção do Tchad em favor do Mali, do Ruanda a favor da República Centro-Africana e Moçambique, ou da SADC em favor de Moçambique, todos viram a diferença. Ou de la SADC em favor de Moçambique. Todo mundo a viu a diferença. O presidente da África do Sul, por seu lado, também referiu-se aos conflitos no continente, mas centrou-se sobretudo na pandemia do coronavírus, que considera a pior crise global sanitária deste século, tanto a nível da abrangência como da velocidade com que se espalha pelo mundo. Este é o momento, disse Cyril Ramaphosa, para o continente manter-se unido contra um inimigo comum. Ramaphosa considera que a África tem recursos e habilidades coletivas para enfrentar a Covid-19, mas para tal precisa focar mais no desenvolvimento humano sustentável, sobretudo no que toca aos cuidados universais da saúde e na erradicação da pobreza. Cyril Ramaphosa, que coordena a resposta anti-Covid-19 a nível do continente africano, criticou o que chamou de tentativa de discriminação e isolamento do seu país por ter sequenciado a nova variante do vírus Omicron e manifestou-se decepcionado com o posicionamento dos países mais ricos, que dizem ser nossos parceiros e que, entretanto, a sambar com as vacinas, apropriando-se de quantidades superiores às suas reais necessidades para depois distribuir migalhas aos países africanos. The most critical aspect at this time, however, is the ongoing negotiations. O aspecto mais crítico neste momento são as negociações com a Organização Mundial do Comércio para os direitos de propriedade no fabrico das vacinas anti-Covid. Isto terá que ser negociado. É que estamos a ver o interesse de países mais ricos. Eles têm recusado dar o acesso às vacinas, não têm manifestado interesse em dar-nos o acesso às vacinas a todo o mundo. And this is the type of vaccine apartheid that we say must come to an end. Este apartheid de vacinas deve chegar ao fim porque as preocupações sanitárias em todo o mundo são as mesmas. Fiquei desapontado com a posição dos países mais ricos por causa das vacinas. Primeiro, eles produziram mais vacinas que a sua população necessitava. E necessitávamos destas vacinas, eles foram dando-nos a conta-gotas. They ordered more vaccines than their populations required. And when we wanted vaccines, Durante os 2 dias do fórum, que contou com oradores especialistas em diferentes áreas e de diferentes partes do mundo, foram debatidos temas transversais, desde os desafios sanitários para a retoma no pós-Covid, gestão coletiva da pandemia, cibersegurança e desinformação, impacto das alterações climáticas em África, luta contra o extremismo violento e controle e domínio do espaço marítimo. Senegal assume no próximo ano a presidência da União Africana e quer deixar clara a mensagem de que, sem estabilidade e segurança, pilares essenciais do desenvolvimento, não será possível aos Estados africanos cumprirem a Agenda 2063, como fez questão de ressaltar a ministra senegalesa dos Negócios Estrangeiros, Aïssata Tall Sall, na cerimónia de encerramento. Je pense que notre forum, le 7e du genre, d'ailleurs on a voulu l'appeler le forum de la maturité. Eu acho que este 7º fórum, que podemos chamar de Fórum da Maturidade, pelo nível e pela qualidade dos oradores e das apresentações feitas, atingiu os seus objetivos. Por isso, comprometo-me aqui convosco em editar o caderno deste fórum, que irá compilar todas as discussões e as ideias formuladas neste encontro, sendo certo que este debate, esta reflexão, deverá continuar para além deste espaço e ao longo do ano, para que cheguemos à 8ª edição mais bem preparados. Pour arriver à la 8e édition de façon tout à fait mieux préparée. A próxima edição do Fórum Internacional de Dakar sobre a Paz e a Segurança em África será com o presidente Macky Sall a presidir a União Africana e a França a União Europeia, pelo que se espera uma colaboração mais próspera entre os dois continentes.